Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a nossa terceira roda de conversa que o Hub Brasileiro do Movimento Cidades em Transição está articulando. Nossa primeira roda de conversa foi sobre esses novos tempos. A nossa segunda roda de conversa foi sobre o projeto de reeconomia, que está sendo tocado pelo pessoal do Terra, no Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar sobre o projeto Municipalidades em Transição e tem uma ótima notícia de que a próxima roda de conversa já está articulada com Renata Lara, que vai falar sobre moedas complementares, só falta a gente agora marcar a data. Né? O movimento das cidades em transição é um movimento de criação de comunidade, é um movimento de criação coletiva, é um movimento que é um convite para as pessoas se importarem e criarem a vida que eles querem ter no seu território. Ah, sim, Lara já colocou aqui nossa abertura. Nossa abertura. É um movimento que existe desde 2005 e uma das coisas importantes do movimento é que é um movimento que faz ponte com o governo local. Seja o governo que estiver, é um movimento que te chama a fazer essa ponte, que a gente considera que é muito importante. Então, a gente vai convidar vocês agora. Tchan, 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 tchan. Espera aí, Larinha. Espera aí que agora eu tenho que dividir. A gente quer fazer um convite agora para vocês, para a gente fazer uma pequena troca rápida de 3 minutos. Nós somos 26 pessoas. Então, eu vou criar algumas salas de conversa para a gente responder uma pergunta. Então, preciso só que vocês me deem um minutinho. O que a gente pensa, né? Quais são os atores necessários para uma transição? Quem que tem que estar nessa conversa, né? Quem que tem que estar junto conosco nessa jornada? Então, vamos se ouvir um pouquinho, né? Pode, assim, bem rapidinho se apresentar, falar o nome, mas, assim, já entra e já coloca a sua perspectiva aí sobre quais atores precisam estar envolvidos para uma transição. Eu vou pedir para que vocês compartilhem no chat as palavras que ficaram mais fortes na conversa que vocês tiveram. Então, todo mundo pode colocar algo que você escutou, algo que você falou e que foi muito importante nessa troca, né, quais atores necessários para essa transição, para uma transição. Então, por favor, bota, depois a gente vai guardar esse chat. Muito bem. Então, agora eu vou contar para vocês rapidamente, porque, na verdade, o que interessa é Dona Lara Freitas arrasando com a gente na speech dela. Como é que esse projeto chegou no Brasil? Eu sou representante do Hub Brasileiro nos círculos internacionais e quando eu recebi o aviso e o convite, né, sobre o projeto de municipalidades em transição, e o convite era para que os representantes dos hubs internacionais inscrevessem projetos para participar de um piloto que ia fazer, né, iniciar uma ferramenta, um projeto, uma ferramenta de conexão entre municipalidade e sociedade civil. 2 grandes projetos imediatamente me vieram à cabeça, né? Casa Nietzsche, a Renatinha Lara com o Bairro Vivo do Grajaú, que eu sei que sempre teve muita interação com o poder público, e Ecobairro, porque se tem uma coisa que o Ecobairro luta e há muitos anos é para realmente estabelecer uma conexão viva, verdadeira com a municipalidade. E a gente inscreveu os 2 projetos e o Ecobairro entrou.
E hoje, então, ele está... Já quantos anos, Lara? 3 anos, né? Ou 4? 3? Não, tá indo... Nós estamos no terceiro ano. Terceiro ano desse projeto maravilhoso. Então, assim, com muita alegria que eu agora vou passar a bola para Lara Freitas, para ela apresentar para vocês, então, o que é esse Municipalidades em Transição, essa coisa incrível que o Ecobairro, com muita competência, seriedade e comprometimento, está tocando de uma maneira incrível, com uma equipe maravilhosa. Vai, Larinha, a bola é tua. Eu adicionaria com muito amor e muito carinho também, além do compromisso, eu acho que também tem sido a tônica de todo o grupo, de quem está envolvido, né? Então, esse projeto realmente, sim, quando houve o convite, ele bateu forte no nosso coração, ressoou mesmo, e a gente mergulhou nesse processo. Mas antes de avançar, eu preciso dizer, né, o que é o MIT, né? Ele é essa ferramenta, né, para a gente explorar junto com o poder público e a sociedade civil como que a gente trabalha melhor juntos, para realmente a gente criar mudanças sustentáveis, a gente responder aos desafios do nosso mundo. E a partir disso, né, a gente criar um aprimoramento na metodologia, esse é o processo que a gente está caminhando, e construir novos conhecimentos e muitas novas interações. Então, quando a gente escutou isso, né, assim, isso reverbera, isso tem tudo a ver conosco. E aí a gente olhou para o nosso território, né, no início, assim, temos Lapas e temos Vila Mariana, mas Vila Mariana respondeu ao chamado prontamente, né, e a gente uniu isso, né, a iniciativa que trazia no core, né, a sustentabilidade, então o ecobairro, o poder público, aí nessa relação que é a subprefeitura de Vila Mariana e o CADES regional, né, o Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz, e o Fórum Agenda 2030, que caminha junto, né, é um fórum da sociedade civil, mas praticamente caminha junto com o Conselho. Então, a união, né, dessa grande parceria respondeu a esse convite durante o processo de chegar realmente a ser escolhido entre 71 iniciativas no mundo e se tornar um piloto. E aí a gente tem um mapinha, né? São 6 pilotos que iniciaram esse processo e nós somos o único aqui no Sul Global. Então, com muita honra, a gente representa não só Vila Mariana, não só a cidade de São Paulo, não só o Brasil, mas também a América do Sul, né? Em toda a América Latina. E os outros pilotos são europeus. Então, a gente tem esses seis pilotos aí que bravamente vêm atravessando essa jornada desde 2018. Então, o processo foi no final de 2017 e a gente iniciou o projeto em 2018. E aí, um pouco, né, a Isa falou dessa relação, né, mas mostrar um pouco onde que está essa relação muito profunda, né? Dentro da nossa essência, né, a gente tem o DNA Ecobairro, que tem esses 8 núcleos, onde um deles é política, né? A gente entender que somos parte da solução e que devemos trabalhar na transição para uma gestão local, circular, participativa, onde a gente possa ter todos os membros da nossa comunidade, nos nossos círculos, engajados em uma atuação responsável em prol do bem comum. Então, realmente a gente poder exercer uma cidadania plena. Então, esse é um convite que a gente faz já há quase 16 anos, né? E aí vem esse encontro com o MIT. E, além disso, a gente estava falando da essência, né? A gente também trabalha com as escalas de transformação, então começa conosco, na nossa casa, no nosso quarteirão, condomínio, rua, com nossos vizinhos, e no bairro, né? No bairro, no distrito, em rede. E nessa relação, né, quando a gente fala o que me compete a nível do bairro, a nível do distrito, quais são os conselhos, onde são os espaços de representação que a gente deve se conectar e qualificar o diálogo, a gente sempre está atento a isso. E também não vou dizer, né, a gente também tem no nossa essência aí os princípios da transição. Né? A gente trabalhar com os melhores dados,
cuidar das pessoas no processo, conectar o coração e gerar ações visíveis, né? Então, trabalhar as mãos. E, além disso, também compondo essa nossa missão, tem o compromisso com a Agenda 2030, que desde quando ela foi lançada, em 2015, a gente realmente se comprometeu em concretizar, em localizar como é que a gente realmente traz essa agenda global junto com a nossa agenda local, mas transformando ela em ações práticas. Então, a partir disso, desse cenário todo, é que a gente está trabalhando no MIT. E para desenvolver isso, a gente começou lá, né, um pouco aqui do histórico de desenvolvimento, a gente começou com, depois passamos por esse processo de seleção, começamos com um treinamento para que a gente pudesse absorver a metodologia, e isso aconteceu em Santoso, na Itália, em março de 2018. Então, a gente foi para lá, eu e Magda, e a gente pôde entender qual eram todos os mecanismos, né, e trazer e começar o desenvolvimento aqui em Vila Mariana. Então, nossos primeiros passos foi realmente esse novo aprendizado, trazer para a subprefeitura de Vila Mariana e para o conselho. Nós percorremos aí, né, numa panorâmica geral, um ano inteiro de desenvolvendo a metodologia, e a missão era, né, como que a gente gera um aprimoramento, né, esse primeiro passo da metodologia que foi dado, porque a intenção era testar a metodologia em diferentes realidades, né? Então, como é que isso se dá em São Paulo, numa cidade do porte como São Paulo, como é que se dá em Santorso, Valsamódia, Lagatarocha, Telheiras em Portugal. Então, essas diferentes realidades, como é que a metodologia poderia responder e o que precisaria ser aprimorado a partir dessa experiência. Então, a primeira tarefa, né, que a gente recebeu na primeira etapa foi testar nesses cenários, né? E ao final dessa primeira etapa, a gente teve um encontro para reunir todos esses aprendizados, né, extrair o que precisava ser ajustado para depois gerar a segunda etapa. A segunda etapa começou no final de 2019. Então, os pilotos foram convidados a se tornar pioneiros e continuar nessa jornada de aprendizado, e na qual que nós estamos iniciando agora, nesse ano. A gente começou a fazer um primeiro movimento agora em maio. Na verdade, começamos em fevereiro com treinamento de tutores na Espanha, mas efetivamente aqui com Mariana, a gente começou em maio. E estamos aí desenhando os próximos passos. Então, esse momento da gente estar compartilhando vem boa hora, porque a gente tem um cronograma que talvez vocês queiram acompanhar. E para isso, cada uma dessas jornadas foi feito um compromisso. Né, o pedido era ter essa relação com a municipalidade, né, ter com o poder público. Então, a gente assinou um documento de compromisso tanto em 2018 quanto agora na segunda etapa, sendo que o pedido da segunda etapa era um estreitamento dessas relações, um aprofundamento dessas relações, além do escopo específico, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Então, a gente vai caminhar de 2020 até 2021 com essa segunda etapa. E aí, um pouco esse cenário, né? Quem somos enquanto pilotos e pioneiros? Os pilotos são Santorso, na Itália, cima de Veneza, bem no cantinho da Itália, Valsamódia, que também é na Itália, Weckerli, Hungria, também é um grupo de transição muito interessante, em Budapeste, Telheiras, em Lisboa, Portugal, e Lagatarocha, que era uma reunião de 21 municípios, né, um território sobre um projeto específico na Espanha. E nós aqui, com a nossa escala de país, né, nossa escala de cidade média, quando está falando de Vila Mariana, abraçamos também essa causa. Então, depois a gente vai compartilhar no chat aí, quem quiser saber mais, tem um link para o Municipalities, vocês depois a gente lembra de pôr no chat. E aqui o prefeito de Santorso recebendo a gente, né, a gente estava lá em treinamento, ele veio dar as boas-vindas, né, e com o início do projeto lá. Do lado dele é Júlio, que é
que faz parte da transição local e que coordenou o projeto com a municipalidade. Então, um pouco aqui o time, né, junto com a coordenação do MIT, a gente reunidos nesse momento de treinamento. Foram dias intensos aí para a gente absorver toda essa perspectiva. Eu vou passar aqui rapidinho, mas o que eu quero que vocês entendam são os principais elementos que a metodologia traz. E aí, para a gente continuar, eu acho que vale a gente pensar um pouquinho qual é a nossa relação com a municipalidade, com a gestão pública. Né? Nem sempre a gente está com o olho nisso, a gente olha para isso, mas às vezes não se envolve, ou às vezes se envolve muito. Então, eu gostaria que a gente fosse para os grupos novamente, para conversar um pouquinho qual é essa relação que a gente tem, se dedicado ou gostaria de se dedicar, qual é essa relação aí que cada um tem. Vamos lá, Isabela, colocar todo mundo um pouquinho para conversar novamente? Com certeza. Tchau, pessoal. Todo mundo aceitando o convite. Vocês têm 7 minutos para conversar. Bom, vou pedir para todo mundo fechar o microfone. oi, Isa. Vou pedir para que vocês todos compartilhem no chat o que ficou marcado, o que ficou de provocação e o que vocês gostariam ainda de discutir. Quem sabe a gente não cria outra roda para avançar nessa história. Mas vou pedir para todo mundo travar o microfone, escrever no chat o que precisa ser falado e Larinha vai continuar a sua apresentação. Pode ser? Todo mundo bem? Se alguém precisar de alguma coisa específica, por favor, fale no chat. Até! Bom, continuando essa conversa, como que foi a nossa relação com a municipalidade nessa jornada do MIT, né? Então, o projeto vem desse caldeirão, né, que são os hubs da transição, emerge lá, se percebe que é uma proposta interessante, uma metodologia interessante. Foi decidido, então, que ela receberia um aporte para ser desenvolvida, então virou um projeto. Esse projeto virou um edital, chegou até nós, através do convite do Hub, né, do qual a gente já fazia parte, e o Ecobairro, com essa relação com o poder público e o conselho, né, se organizou dessa forma, nessas relações, para desenvolver dentro da jornada do conselho, aplicar em algumas ações a metodologia, né, e a gente poder entender, observar, gerar melhorias, aprimoramentos, e também uma relação além da subprefeitura, do conselho, do Ecobairro, também a Secretaria do Verde também teve um papel importante nesse processo. Então, assim, essas relações, elas são super importantes. Em cada um dos, ela se deu de uma maneira diferente, porque alguns estavam dentro de conselho, outros não, estavam diretamente ligados à freguesia, como é o caso de Portugal. Então, diferentes experiências, né, e relações nessa articulação pode ser percebida durante a jornada do piloto. Né? E aí, olhando essas relações um pouquinho com mais cuidado, né, a gente está aqui como Ecobairro no centro, né, como pilar desse processo, o grupo Coração, que a gente chama, então, que é essa imagem aqui, esse grupo de suporte, que foi dando, né, coordenando, sustentando, impulsionando todas as atividades. E aí, numa camada já imediata, o CADES, Vila Mariana, né, o Conselho de Meio Ambiente, que eu falei, a Agenda 2030, nessa relação muito estreita. Na sequência, numa próxima relação, também uma relação estreita, a subprefeitura e seus funcionários, como coordenação do governo local, assessoria de comunicação e outros, né? Até o subprefeito também fez parte desse processo. Num outro círculo, né? Um pouquinho, a gente chama isso de cebola, né? Que compõe as camadas de relações aí que a gente pôde desenvolver. A Secretaria do Verde, outros conselhos regionais,
diferentes conselhos regionais, o CADão, que a gente chama aqui em São Paulo, né, que é o CADES municipal, ligado à Secretaria do Verde, e outras relações ainda, né? A gente teve uma interação com a Secretaria de Relações Internacionais, com escolas e universidade, com a Amapaz, por exemplo. Também a gente coloca aqui no nosso radar a Universidade de Lisboa, porque teve um pesquisador que acompanhou todo o processo para dados e sistematizar, né, a partir de uma acadêmica, comércio e serviços. Isso, assim, coisas que já estavam no nosso radar. Então, sempre ficaram ou que a gente precisava atuar, né, se aproximar, ou que tinha alguma influência no que a gente estava desenvolvendo. E aí a gente tem as duas estruturas, né? A primeira, inicial, da primeira etapa, em que a gente tem 3 aspectos do MIT, que é o grid, que já eu vou falar mais para vocês, que é a ferramenta que a gente trabalha mesmo. A comunidade de prática, então, um grupo de trocas intensas de dúvidas, aprendizados, que foi um grande acelerador, né? Até para a gente, às vezes, até desenrolar algum nó que a gente estava aqui, olhando como é que outros lugares estavam fazendo, e vice-versa, né? E a gente tinha previsto inicialmente um banco de dados que ficou agora para a segunda etapa. Nessa segunda etapa, agora, a gente tem uma estrutura um pouco diferente, né? Com todos os aprendizados da primeira etapa. Agora a gente tem uma plataforma online, né? Então, o Grid se transformou numa plataforma que já está personalizada para Vila Mariana. Agora a gente continua tendo a comunidade de prática e tem a comunidade de prática dos tutores, porque inicialmente a gente recebeu o apoio de um tutor, né, da coordenação do MIT, para a gente ter um acompanhamento mais próximo, para a gente fluir no processo. E nessa segunda etapa, nós nos tornamos tutores locais. Então, esse acompanhamento veio um pouco mais para próximo, né, junto com o grupo. E, além disso, agora ficou realmente, a gente desenvolveu o banco de dados, vai ser gerado, então, a partir de todas essas experiências dessa etapa, um grande banco de dados dessas melhores práticas e ações. Aqui a carinha da comunidade de prática, né? Uma troca imensa, né? Com todos os pilotos, as suas diferentes visões e arranjos. E agora a gente está começando, né? Começou nesses últimos meses, a comunidade de prática dos tutores. Aqui à direita, o Cristiano Bottoni, que é o grande iniciador dessa metodologia, que faz parte do Hub italiano, e que levou essa proposta, e daí tudo se desdobrou até onde a gente está hoje. Bom, quando a gente pensa em transição, a gente sempre busca entender que objetivos e impactos a gente pode gerar, né? Então, isso é muito importante dentro da metodologia. Então, só que nem sempre a gente faz isso de uma maneira tão consciente. E aqui agora a gente trocar um pouco quais seriam esses objetivos e impactos esperados das ações para uma transição. Quais seriam essas possibilidades, né, quais seriam esses focos que a gente tem quando está gerando ações para a transição? O que a gente pode incluir, o que a gente pode mover quando a gente realmente entra em campo para fazer ações de transição. Então, mais uns minutinhos aí para intensificar essas trocas. Isa, você manda a gente para os grupos? Tudo pronto. Atenção, adiós. Vamos lá, gente. Vamos avançar para que a gente possa ter no final mais tempo de partilha. Lara Freitas vai continuar na sua apresentação. Bom, então, já que a gente olhou aí para esses objetivos, para esse foco das nossas ações, o MIT provoca isso, a gente olhar com mais propriedade para essa direção. E aí a gente usa esse grid, né? Essa grade que traz aí, basicamente, né, os atores envolvidos. Então, a gente tem aqui A, B, C, D, E, F, G, H, né, que são os principais envolvidos nas principais tomadas de decisão
quando a gente está falando da gestão pública, né? Então, os atores envolvidos, né? Quem é que tem que estar nessa conversa, olhando para o foco e impacto das ações. A gente está gerando uma ação que trabalha a visão, a gente está só organizando, a gente está planejando, a gente está trazendo aspectos técnicos, está trabalhando relacionamento ou não, está chegando, né, alterar a cultura, né, gerando mudança cultural ou trabalhando as redes de contatos. E aí, né, cada vez que a gente impulsiona, a gente realmente atinge alguns alvos, por exemplo, aqui, quando a gente chama de município político, né, são aqueles eleitos. Quem tiver com o microfone aberto, poderia só dar uma fechadinha agora? Ficada. Então, quem é da municipalidade que foi eleito, né, que está num espaço de tempo na municipalidade. Então, é a categoria A de ator. O B são aquelas pessoas que estão no poder público, são funcionários de carreira, então, são o que a gente chama de longo prazo, né? Aí a gente tem as instituições controladas, que são as concessionárias, né? Aqueles grandes contratos, água, energia. Nós também temos os fornecedores, né? A segurança, a coleta de resíduos, está dentro desses grandes fornecedores para a municipalidade. E aí a gente tem as organizações. A gente tem a sociedade civil organizada, temos os movimentos, os coletivos. Então, a gente está dentro dessa classificação. Mas também a gente tem as empresas, né? O comércio, serviços, corporações, temos o poder público, o público em si, o morador, a família, né? Aqueles que não estão engajados em nenhuma dessas outras categorias, né? Não faço parte de um coletivo, não faço parte de uma ONG, eu sou morador, né? E a minha família e redes, né? Outras redes que estejam fora do território, a gente olha a necessidade de engajamento ou elas como alvo nessa coluna. Então, cada vez que a gente tem uma proposta, um projeto, uma iniciativa, uma ação, a gente pode fazer uma avaliação dentro dessa perspectiva. E o que acontece quando a gente olha para isso? A gente consegue antecipar riscos, entendimentos, gerar alinhamento de visões, né? E mais do que isso, a gente consegue avaliar qual é o quadro que a gente está impulsionando efetivamente. E aí, daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês um resultado de uma avaliação como essa. Mas, basicamente, tem uma coisa. Principalmente, o MIT, ele é focado para a gente trabalhar essa relação, né? Melhorar essa relação entre poder público e sociedade civil. Porém, essa metodologia também pode ser utilizada pelo poder público, né? Então, o poder público mesmo, com seus projetos, com suas iniciativas, com as suas propostas, pode fazer uma avaliação de como aquela proposta está alcançando, qual é o nível de assertividade, efetividade que ela vai gerar, quem é que ela vai envolver, né? Ou se ela, né, se questionar se realmente está envolvendo quem precisa estar envolvido. Aqui um mapeamento que a gente consegue obter, né, uma clareza sobre uma proposta. Mas também a sociedade civil, em suas propostas, também pode usar essa ferramenta, né? Lógico, sempre numa proposta, assim, numa questão que gere uma interface com o poder público, né? Mas se eu tenho, às vezes, um plano de bairro, se eu tenho alguma proposta em desenvolvimento e que inclui essa interface, eu também posso analisar dentro da metodologia. Então, só para a gente entender que isso tanto pode, né, o MIT também serve para esse processo, né, qualificar esse processo top-down que a gestão pública muitas vezes faz, né?
como a gente pode equilibrar essas forças, né, bottom-up e top-down, numa sinergia muito mais interessante. E a desenvolver a metodologia em Vila Mariana, a gente selecionou duas principais ações. Uma dentro do contexto do conselho, né, regional. A gente tinha já aprovado dentro do conselho o GT Sustentabilidade. A gente tem vários GTs dentro do conselho, áreas verdes, resíduos e água, patrimônio, né? Mas a gente tinha o GT Sustentabilidade que estava precisando ser iniciado. Ele visa a gente ter uma visão geral global do território, né? Enquanto os outros GTs têm uma visão mais específica, esse era um GT que a gente tinha essa meta de ter uma visão global sobre o território. E a segunda ação que a gente selecionou, que já estava em andamento, é o projeto piloto de arborização de calçadas, né? Já tinha sido iniciado, o que acontece ali no quadrilátero da saúde, foi um convite ver isso dentro do conselho. E acabou que a gente também impulsionou uma outra ação adicional, que a gente chamou mais de institucional, né? Então, a gente acabou compartilhando também essa proposta com algumas outras instâncias do poder público que inicialmente a gente não tinha previsto, mas acabou acontecendo. E aí, dentro do GT Sustentabilidade, foi um encontro, né, entre uma inspiração do Ecobairro, que é da gente olhar e entender o território como um todo. O GT Sustentabilidade tinha essa missão, né, de ter essa visão integral, e o MIT pedia que a gente fizesse esse mapeamento das iniciativas do território. Então, foi um grande impulso aí, e inicialmente, né, a gente gerou um mapeamento de 43 iniciativas de sustentabilidade, né? A gente mapeou quem é que estava gerando boas ações, quem é que estava os seus esforços no território. E onde elas estavam, né? Então, essas bolinhas verdes aí na subprefeitura, né? Na região da subprefeitura de Vila Mariana, onde se encontram as iniciativas que a gente mapeou. Então, algumas delas a gente até abordou, né? Então, inicialmente a gente fez todo um processo de mapear, de fazer um formulário, entender o que elas estavam fazendo, participarem do MIT, a gente receber insumos para fazer a construção do grid e no final a gente teve um resultado que eu já vou mostrar para vocês. Essa é um pouco a plataforma que a gente estava usando na primeira etapa. Então, um elemento mais simples, né, uma planilha do Excel, onde cada uma daquelas colunas, né, cruzando com as ações, a gente faz uma avaliação, né, se aquilo está ativado ou não, se aquilo está acontecendo ou não, se faz parte da proposta ou não, né? Então, em cada uma daquelas células é feita uma análise. E a gente fez, para essas 43 iniciativas, uma análise, um grid de cada uma, como isso estava acontecendo em cada uma dessas iniciativas, né? Para a gente entender, não sempre no MIT a gente fala que a gente não tem um grau de precisão muito fino, a gente precisa entender as grandes linhas, como elas estão operando, né? E também a gente não visa fazer um comparativo entre elas, e cada uma traz a sua contribuição, mas muito mais o que a gente quer entender é onde estamos, né? O que está sendo ativado, que resultado que a gente está chegando e onde que a gente pode gerar melhorias e aprimoramentos, né? Que ações ou interações que ainda estão faltando para essa ação ser mais efetiva, para essa iniciativa realmente gerar algo de maior impacto, de resultado mais interessante, mais efetivo. Isso que a gente quer entender ao fazer esse processo, né? Então, as iniciativas que nós selecionamos, aqui está uma pequena lista, é muito maior, né? Então, desde o Conselho, avaliamos desde o Conselho, o PAVES, a Umapaz, o Comitê do Clima, a Feira Orgânica do Ibirapuera, o Ecoponto, né? Então, uma diversidade grande, né? Então, se vocês pegarem lá o DNA do Ecobairro, tem representantes de todos os DNAs, né? Então, de economia, então, várias áreas da sustentabilidade, o SESC, então, todas essas iniciativas foram analisadas. Qual era a principal dedicação, né? E além da gente preencher o grid, a gente também faz o que a gente chama de análise do ciclo de células.
que é para saber se cada uma dessas iniciativas, dessas propostas, estão se trabalhando com, né, se está unindo cabeça, coração e mãos, né? Se cada uma delas está trabalhando com os melhores dados, cuidando das pessoas no processo e gerando ações visíveis. Então, a gente sempre, junto com a análise do grid, a gente faz análise do ciclo de células, baseado nos princípios da transição. E mais, tem uma segunda análise de ciclo de célula, para a gente se perguntar quem é que está faltando, quem é que não está aí e que deveria estar. Então, a gente tenta cercar a proposta de várias maneiras. E aqui um pouco o resultado, né, do que a gente encontrou ao analisar todas essas iniciativas. Quanto disso a gente está gerando, né, um impulso na visão, um aprimoramento na visão, quanto que isso está trabalhando, né, enquanto poder público eleito, né, essa célula aqui tem uma cor, né, mais forte, né, um vermelho mais intenso, porque quando a gente atinge esse alvo, né, quer dizer que a ação está trazendo uma assertividade maior. Quando a gente não trabalha a visão, né, a gente está postergando que uma mudança realmente maior possa acontecer. A mesma coisa aqui quando a gente está olhando para os funcionários de carreira, né, que trabalham no planejamento, quando eles estão saindo da emergência, né, porque tudo no poder público é muito emergencial. Quando eu saio dessa perspectiva e eu estou atingindo o planejamento, quer dizer, eu estou fazendo uma ação planejada, bem estruturada, a gente também tem uma pontuação maior. A mesma coisa é quando a gente está aqui no público, né? Na sociedade em geral, quando a gente consegue atingir esse alvo, a gente está alcançando ou impulsionando uma mudança de cultura. Então, a gente ter essa clareza, né? Onde é que as nossas ações, onde elas estão focando, qual objetivo realmente a gente quer com esse passo que a gente está dando, o MIT ajuda a gente a enxergar. Mas, ao mesmo tempo que a gente enxerga os pontos positivos, a gente consegue ver as lacunas, a gente consegue fazer uma leitura de que alguns aspectos ainda não foram atingidos. Eu preciso fazer uma alteração, né, de como a Enel corta as árvores e eu não coloco ela na conversa, por exemplo. Quando eu faço uma análise, às vezes a gente se depara que um elemento essencial, um ator essencial não está presente. Então, se eu quero realmente atingir um determinado objetivo com as minhas ações, eu tenho que ter clareza quem é que tem que estar nessa conversa. E aí, um pouco o resultado, né? A gente já tinha obtido esses primeiros resultados, a gente propôs um encontro dessas iniciativas, né? Para a gente poder criar mais sinergias ainda. E aí, esse mapa são essas iniciativas em Vila Mariana, estão se encontrando, né? Tivemos 2 encontros presenciais, no terceiro a gente já começou a fazer online, para que a gente realmente tenha esse estreitamento dos laços, né? Não só a gente saber o que eles estão fazendo, mas saber quais interações a mais que a gente pode gerar entre aprendizados em cada uma das iniciativas e essa circulação de saberes poder acontecer. Então, a gente fez isso com o apoio do SESC, foi muito interessante, tem sido muito interessante. E aí, a outra ação que a gente também trabalhou, que é o projeto piloto de arborização de calçada, que é a gente testar uma política pública na prática, com todos os desafios, com todas as articulações necessárias, em todas as suas etapas. Então, um pouco a gente começa aprendendo o que essa política pública está dizendo, vai para campo com a comunidade local, né, ali em volta, Vila Mariana, aliás, Saúde, Vila Mariana, e quem da cidade acompanhou esse processo, e cada etapa a gente vai tomando decisões. Mas, previamente, ao fazer isso, a gente já tinha feito 2 etapas em que a gente aplicou no grid para a gente entender quais melhorias a gente precisava gerar para uma ação mais efetiva. E a gente fez isso, aplicamos na terceira etapa. E com isso a gente ganhou uma outra escala, tivemos um outro resultado muito interessante
um envolvimento muito maior, uma proximidade com a comunidade muito maior. Aqui temos Magda Árvore, ajudando a definir onde ia ser as novas árvores, né? O poder público trabalhando junto. Está chegando, fechar o microfone, por favor. Muitas mãos na massa, e hoje aí nós temos já a quarta etapa, né? Trazendo essa experiência toda. E o resultado disso, né? Isso de uma ação só, qual foi o resultado? Então, não só no caso do projeto piloto de arborização de calçada, a gente fez uma análise global da proposta e depois a gente fez uma outra análise de cada um dos seus componentes, das 12 atividades componentes. E isso deu um outro resultado. Então, cada vez que a gente sabe mais sobre uma proposta, cada vez a gente tem mais intimidade com o que está se propondo, a gente consegue aferir melhor, consegue enxergar mais coisas, né? E a gente pode fazer essa análise, né? Se eu estou numa etapa da proposta, eu tenho menos dados, eu faço uma análise inicial e depois eu posso fazer uma análise mais aprofundada conforme a gente vai desenvolvendo. Então, esse é um pouco, né? Que vocês forem olhar os números, né? Lá a gente estava falando o resultado de 43 iniciativas. Aqui a gente tem o resultado de uma iniciativa. Então, a gente não teve muito concessionárias, fornecedores envolvidos, por exemplo, aqui. Como a gente não teve empresas. Então, esses ainda são bordas, né, de melhoria desse projeto. E aqui um pouco as ações, né? A gente não só fez todo o processo que foi solicitado dentro da coordenação do MIT, né, de aprimoramento da ferramenta, mas também a gente quis testar na nossa realidade, que é muito complexa, né? Vamos falar assim, a gente tem facetas aí muito desafiadoras, a gente quis testar a metodologia em diferentes situações. Então, a gente foi um pouco para a Secretaria do Verde, né, apresentar essa proposta, fomos para uma paz, para fazer junto com o público, refazer o grid que a gente já tinha feito, e isso ajudou a dizer algumas coisas que eles já estavam percebendo, né, entender com mais propriedade. Tivemos aplicação em 2 subprefeitos, né, diferentes experiências e personalidades, diríamos assim, de governo, né, mas ambos sentiram que isso era uma ferramenta interessante. Também tivemos a oportunidade, né, de compartilhar com outros CADs e, ao mesmo tempo, com a universidade, para ver se isso dentro da universidade também fazia sentido, então também foi uma outra oportunidade. E a gente ainda está agora com um novo subprefeito, recomeçando todo esse diálogo, e a gente vai fazer a mesma jornada, né, numa proposta que a subprefeitura tenha, como é que funciona com esse novo subprefeito, o que ele acha, né, que resultados ele vai obter uma vez aplicando essa proposta do grid, né? E aqui um pouco só para dizer, né, que isso é uma articulação, são muitos envolvidos, né? O Ecobairro, toda a coordenação do MIT, a subprefeitura, o CADES, muitos voluntários se envolveram. Então, a gente teve aquela cebola inteira, né, que a gente chamou, e a gente teve uma cebola expandida, né, de outras pessoas que vieram aprender, interagir junto conosco e poder um pouco beber nessa fonte. O Hub, a Secretaria do Verde, a Universidade de Lisboa, foram muitas mãos. Isso é só para dizer que realmente é um processo de muitas mãos. E agora a gente está na segunda fase, na fase de pioneiros, onde a gente já, a partir desses aprendizados todos, né, a gente recomeçou o processo, né, um pouco, algumas coisas dão continuidade, outras estão uma renovação, porque aí a gente já começa já com um novo subprefeito. Mas assim, o processo a gente fazer isso junto com o conselho. Por exemplo, aqui a foto à esquerda, a gente estava assinando esse termo de compromisso junto com o conselho, né, publicamente assumindo esse compromisso juntos de desenvolver esse projeto. Uma outra coisa interessante para essa segunda fase, que também foi aí a partir da experiência que a gente teve com o subprefeito anterior, que é o Fabrício Cobra, ele recomendou que a gente trabalhasse com uma portaria. E como o projeto é de longo prazo, né, e a gente sabe que tem essas mudanças, então a gente
colocou nessa portaria, que é um instrumento que a subprefeitura, o subprefeito pode compor em diferentes situações, com toda essa proposta do MIT, né? Então, isso fica um compromisso, né, mais oficializado, né, publicado em diário oficial, para que a gente possa ter os elementos mínimos de trabalho, que é essa interação sociedade civil com o poder público. E agora a nossa missão é formar um grupo local de implementação. Então, a gente tem o grupo Coração, mas não tem a diversidade que a gente precisa para estar dando continuidade, né? Vou falar assim, a encomenda que a gente recebeu. A gente precisa ter uma diversidade maior de visões para levantar, fazer a seleção das novas iniciativas. Algumas iniciativas que a gente já levantou, a gente vai reolhar delas para sentir qual é o passo, né? Porque agora a gente vai fazer uma outra análise, além do grid, tem uma análise um pouco mais profunda, mais aspectos serão analisados, né, nessa plataforma online. Então, começa por a gente compor esse grupo diverso, né? Aí a gente vai ter treinamentos em algumas temáticas, nessa temática muito mais aprofundada do grid, do MIT System, que a gente está chamando agora. Vamos também estar trabalhando com a sociocracia, a S3, então, uma introdução, alguns elementos da sociocracia que vão nos ajudar a trabalhar enquanto grupo, e vamos trabalhar a CNV. Então, esse é o primeiro pacote que a gente vai trabalhar para essa segunda etapa. E aí, com isso, com essa preparação de base, a gente vai ter esse grupo fazendo a seleção e análise das iniciativas. Olhando esses resultados, a gente vai trabalhar planejamento e até ações novas. E com isso tudo a gente teria os resultados, que vai ser daqui a um ano, né? Depois dessa análise inicial, daqui a um ano, e a gente vê, depois de aplicar tudo isso, quais foram os resultados também dentro do grid. Essa é um pouco a carinha da plataforma, ela já está pronta para a gente trabalhar. E a grande diferença, né, após os grandes aprendizados que a gente percebeu que a gente precisava aprimorar na metodologia, é que a gente precisava, por exemplo, uma gradação. A gente precisava ter que antes a gente só poderia trabalhar né? A gente não tinha assim, é muito intenso, é pouco intenso, porque muito surge quando a gente está fazendo essa análise, né? Qual a intensidade, né, daquele ator envolvido ou não? Então, a gente percebeu que precisava desse elemento presente no grid. Então, isso agora já está fazendo parte. Ao mesmo tempo que a gente tem uma comparação entre o baseline, né, uma análise inicial, um diagnóstico, depois uma potencial que a gente sinta que tem de crescimento, né, e depois o resultado. Então, hoje a célula, ela traz já 3 elementos de análise, não mais só uma só opção. Então, isso tudo são melhorias que a gente está tendo com essa experimentação e esse aprendizado. E esse grupo de implementação, que é o próximo passo, a gente tem essa questão da diversidade, mas a gente precisa também do engajamento e do compromisso. Então, a gente está selecionando, né, dentro do território de Vila Mariana, os vários parceiros e atores, quem é que vai estar junto, né? Então, a Agenda 21, o Ecobairro, os conselhos, não só o CADES, mas o Conselho Municipal, o Participativo Municipal, a Subprefeitura, tanto representantes que sejam funcionários de carreira, quanto eleitos, vamos convidar o SESC, a Horta da Saúde, e alguns elementos, as associações também, as escolas a gente está vendo como muito importante também, elas têm um poder no território bastante significativo, então a gente está nesse mapeamento agora para poder estar dando esse passo. E aí, só para a gente acabar, voltando aqui, por que a gente precisa de uma ferramenta? A gente tem uma grande questão a responder. A gente precisa realmente gerar ações efetivas que enfrentem os desafios atuais do mundo, quer seja o mundo local, né, quanto o mundo global. Então, a gente está aí né, estamos ali na frente com o Covid no nosso radar, mas é muito mais profunda a questão que a gente está tratando, né?
A gente tem uma profunda questão econômica, uma convergência de crises e toda essa emergência climática aí por trás de tudo isso. Então, quanto mais a gente tiver ferramentas e uma assertividade, né, usar melhor as nossas energias, o nosso foco, eu acho que a gente vai alcançar melhor, mais rápido o que a gente sonha, imagina e precisa, né? Mas é isso, a gente tem um grande cenário desafiador e, ao mesmo tempo, a gente precisa de muita esperança ativa, né? Então, a gente poder encontrar e oferecer a nossa melhor resposta para a crise de sustentabilidade que a gente está enfrentando aí. Possa realmente a gente gerar as transições necessárias. E é isso. Vamos abrir para o diálogo, as perguntas que estão aí. Falei bastante. Estamos aí bem, bastante, muito bem. Estamos no tempo, está tudo bonitinho, então a gente tem aí um tempinho de conversa para perguntas que não tenha ficado claro ou que eu tenha passado muito rápido. Ok? Então, agora, quem quiser fazer uma pergunta, pode levantar a mãozinha. Tem aqui uma bolinha de reactions, de reações. Então, quem quiser entrar, já temos palmas para a dona Lara, maravilhoso. E vocês, então, levantem a mãozinha aqui, que é a Vilma. Já vi a Vilma levantando a mão. Muitas palmas. Então, vamos lá, Vilma. Faça a sua pergunta. Eu queria saber como é que tem sido a participação de associação de bairro. Qual é a participação da associação de bairro? Olha, a gente mapeou várias associações, se não todas, a gente fica com o radar sempre ligado para que elas estejam próximas. Então, se você pegar no mapa nosso de iniciativas, elas estão lá mapeadas, a gente trouxe elas para o diálogo, né? Mas a gente entende assim, a gente tem algumas iniciativas que são inspiradoras e a gente tem outras iniciativas que podem ser inspiradas e que a união dessas duas, né, essas duas perspectivas, eu acho que é importante. Então, a gente sempre mantém elas próximas. E agora, para essa segunda etapa, a gente quer pelo menos que 2 associações façam parte desse grupo de implementação. Esse grupo de implementação também, ele é um número de pessoas que a gente consiga trabalhar junto, né? A gente não vai ter 100 pessoas trabalhando, né? Mas a gente tem um grupo aí entre 15 e 20 pessoas bem focado, trabalhando junto. Então, só que o convite e a aproximação para estar nos treinamentos, elas estão sempre abertas. Não sei se eu respondi completamente essa pergunta. Beleza. Sim. Bem, agora temos o Ricardo, a segunda pergunta. Temos aqui no chat a ordem das perguntas, tá, pessoal? Quem tiver dúvida. Ricardo Benites, você. Oi, gente. Eu fiz uma pergunta? Muito bom, agora vamos lá, Lara. Sabe o que eu queria saber? Assim, eu participei do movimento de transição da Brasilândia em 2009, 2010, nossa, faz um tempo. E aí a gente tinha, bom, os 3 setores envolvidos, claro, né, sociedade civil presente, mas aí eu fico com um pouco assim, de saber como manter, né, esse movimento, né? Porque assim, eu faço parte de um movimento aqui no Butantã e é aquela luta, né, meu, de conseguir conquistar, né? A gente faz um trabalho muito de puxa, como que eu posso falar? De convencimento, né? Eu faço parte de um coletivo aqui e a gente propõe alguma urbana. Então, tem um passe de mágica, assim, eu adorei as suas planilhas, os registros, assim, queria saber se eu tenho acesso até esse material, né? Porque eu gosto muito de me organizar assim, e quando eu me organizo assim, eu consigo enxergar onde eu estou pecando, onde eu pequei, sabe? Acho que são 2 perguntas, Lara.
Eu acho que, assim, o primeiro aspecto que trabalhar com pessoas é desafiador e é de rara beleza, né? Então, assim, acho que a primeira questão é isso. Trabalhar com o poder público, que tem uma visão tão diferente da sociedade civil, é mais desafiador ainda. Mas eu acho que tudo que a gente faz, né, que a gente realmente quer avançar, a gente precisa colocar na frente o diálogo. Então, e às vezes não é um diálogo fácil, né? E o consenso, né, e forma de ver são diversas. Então, a gente precisa cultivar essa relação de confiança, essa relação de se aproximar e de tanto nós reduzirmos nossa carga de julgamento em relação a como é hoje o poder público, e, ao mesmo tempo, o poder público tem que se abrir para dialogar com a sociedade civil. Então, essas duas questões precisam estar presentes, né? Se a gente realmente quer criar uma outra via. Então, isso tem momentos que é um pouco mais fácil, dependendo do conjunto, né, de servidores que a gente está trabalhando, e tem horas que é muito mais desafiador. Uma vez a gente estava, eu não lembro, numa e uma das pessoas virou assim: olha, tem dois modos de trabalhar com o poder público. Um que é o difícil e o outro que é o muito difícil. Então, assim, a gente sabendo disso, né, como que a gente já sabendo disso, o que a gente vai usar a nosso favor, né? Quanto que a gente vai potencializar? Eu digo que às vezes a gente tem que se preparar mais, a gente tem que estar um passo à frente. Então, tem algumas questões assim, a gente tem que estar mais imbuído de comunicação não violenta, a gente tem que estar mais imbuído de informações, mais municiado de quais são os nossos limites, os nossos deveres e nossos direitos. Então, tem uma série de elementos que a gente tem que estar trazendo junto para conseguir essa atenção de qualidade e conseguir minimamente trabalhar junto, né? Começar a trabalhar junto. E é um cultivo isso, na verdade. É raro a gente ter isso no estado. A gente precisa realmente mostrar que estamos dispostos e, ao mesmo tempo, entender qual é o interlocutor para cada passo que a gente vai dar. Então, eu acho que até gostaria de ouvir até mais respostas. Aí, Elisa, Magda, alguém mais quiser adicionar. Mas eu vejo muito dessa forma, né? É um cultivo profundo, permanente. A gente tem que ter muita clareza que a gente quer e precisa avançar, que a gente não aceita como a forma que está acontecendo. Teve uma das reuniões do conselho em mandatos antigos, e o subprefeito falou assim: mas você quer mudar tudo? Lógico que eu quero, porque eu não estou despendendo essa energia, saindo da minha casa gratuitamente, vindo aqui para ficar como tá. Você acertou, eu realmente quero mudar tudo. Aproveita e conta há quanto tempo você está construindo essa relação com a municipalidade da Vila Mariana. Que acho que isso é um dado importante. Assim, desde que o conselho foi instituído, nós temos representantes do Ecobairro presentes no conselho. Então, isso é uma tônica desde o início. Isso começou em 2009. Então, só, assim, na minha figura, eu estou no 3º mandato. E, atualmente, estou em 2 conselhos, porque a gente pode se candidatar para onde a gente trabalha e onde a gente mora, né? Então, assim, é um trabalho muito intenso de aplicar energia, qualificando esse diálogo, trazendo ferramenta para esse diálogo, buscando a melhor clareza conjunta, né, para caminhar. Queria completar, Lara. Por favor, Magda. Eu lembro que conversando com o pessoal lá da municipalidade, e a conclusão que a gente chegou, o pessoal da municipalidade sempre enxerga a sociedade civil pedindo alguma coisa, né? Ele sempre acha que a gente vai lá pedir alguma coisa. Acho que foi quando a gente foi apresentar no Cadão. E a gente sempre acha que eles estão fazendo errado.
e que tem gente mal intencionada do outro lado. Então, precisa cortar esse papel que um vê no outro, né? E eu comentei no grupo que eu estava conversando que dentro da municipalidade tem isso. Tem pessoas que estão lá para se aproveitar, tem gente que está mal intencionada, mas tem gente bem intencionada, né? Tem gente que está lá que é permeável a isso. E eu me lembro que quando a gente foi apresentar no Cadão, eles estavam tudo assim, cada um olhando seu celular, sem muita vontade. Quando eles começaram a entender o projeto, eles começaram a largar as coisas, começaram a olhar essa apresentação. No fim, eles estavam super encantados e fazendo perguntas. Eles viram que a gente foi oferecer alguma coisa. A gente não foi pedir nada. A gente foi oferecer, a gente foi criar uma ponte, né? E a gente queria conversar com eles, né? Queria mostrar para eles que é possível a gente trabalhar junto. Então, aquela apresentação, para mim, a gente lá na frente enxerga pelo corpo da pessoa, né? Como é que ela está aceitando aquilo que está sendo apresentado. E eles foram mudando com o tempo. Conforme eles foram entendendo o que era o Meet, eles foram mudando. No fim, ninguém mais olhava celular, ninguém escrevia e todo mundo queria fazer pergunta, assim. E encantados que a gente tinha ido oferecer alguma coisa e não pedir alguma coisa. Só isso. Muito bom. Gente, próxima pergunta, Luciana. Obrigada. Eu sou tipo fã, se tivesse carteirinha de milhagem, se tivesse crachá, eu ia querer tudo. Bom, eu tenho uma pergunta que eu já vou até juntar um pouco com o tema que a Ângela levantou. E quando eu vejo esse tipo de projeto, tem duas perguntas que me vêm, tá? A primeira é quem toca o bumbo? Ou seja, como é que isso se mantém vivo ao longo do tempo? Quanto que vocês do Instituto puxaram? Como como se forma um núcleo duro desse tipo de projeto? Né? E como que ele se sustenta, se existe até algum tipo de financiamento. Eu achei muito boa a pergunta da Ângela, que ela até sugiro que as pessoas compartilhem as perguntas no chat, porque às vezes é a mesma que você já vai fazer, você já... Né? Então, isso é uma coisa. E aí tem uma outra que eu acho que talvez não seja para agora, mas que sempre fico pensando como é que a gente traz isso em comunidades mais vulneráveis. Né? Que bom, enfim, eu até andei mandando, estou enchendo o saco da Lara por causa disso. Mas, assim, é isso. Bom, eu vou iniciar a primeira parte da... Então, quando a gente foi selecionado, vou falar do Ecobairro primeiro. Quase 15 anos de atuação e somos um programa permanente. Nós nos entendemos como um programa permanente. Lançamos um programa permanente com essa clareza, de trabalhar de uma maneira continuada. Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente tem recursos, a gente anda mais rápido, quando não tem recursos, a gente reduz a velocidade. Então, é simples assim, e então é uma mescla entre recursos e ação à causa. Lógico que os nossos sonhos são enormes, a gente quer todo o recurso do mundo para realizar tudo que precisa ser realizado. Porém, dentro do MIT, em específico, foram 6 pilotos. O que aconteceu? Eles eram para ter um número menor de pilotos e eles olharam e falaram, nossa, a gente precisa ter essa experiência. E decidiram fazer, por exemplo, a gente recebeu metade do recurso e a gente dividiu com o Eckerli na Hungria. Então, a gente recebeu metade. Só que a gente multiplicou isso. Porque é aquele negócio, quando a gente tem poucos recursos, a gente consegue usar muito bem os recursos. A gente usa de uma maneira assertiva. Então, só que para essa segunda etapa, a gente tem buscado, tem uma parte da tarefa que é desenhar a forma como a gente vai sustentar essa proposta. A gente estava desenhando já uma proposta para o FEMA, mas a gente teve essa mudança de subprefeito, a gente não sabe como isso vai ficar. Então, a proposta inicial, o sonho inicial era que as municipalidades estivessem prontas para ancorar, receber
essa melhoria, esse aprimoramento, mas elas não estão. Em nenhum país está, né? Assim, a gente acompanha os outros pilotos, mas é colocado como o ideal, esse seria o ideal, e um dia pode ser o ideal, né? Mas a gente realmente, além de trazer todo esse aporte, a gente também tem que buscar o recurso nesse momento para essa segunda etapa. Mesmo que seja... Na primeira etapa, a gente recebeu 15 mil euros. Só para vocês terem uma... Lara, mas assim, o time que toca o projeto é servidores e instituto ou é só instituto? É misto ou não? Não, é misto. Tem servidor, porque o pedido, o compromisso, ele vem muito claro. A gente tem que ter o compromisso com o servidor. E um servidor de carreira. Tá. O compromisso vem para um servidor de carreira. A gente pode ter o prefeito, que é transitório, mas o pedido é que a gente tenha. E o conselho é a outra âncora. Ele caminha junto também. O Carlos está aqui, é do conselho. Elisa também, Magda também. Não sei se tem mais alguém aí. Mas a gente tem essa relação estreita, né, de caminhar junto. A gente quer caminhar mais, mas, por exemplo, dentro daquele grupo de implementação, a gente já fez um chamado. Quem do conselho vai estar conosco? Né? Quem é que vai estar ancorando isso? Todos estão convidados a estar no treinamento, 100%, do conselho e da subprefeitura. Mas caminhando junto nesse grupo, com um nível de engajamento, compromisso, é diferente, né? Um pouco além. Respondi? Alguém queria, Magda ou Elisa, gostariam de adicionar? Não? Tranquilo? Então, próxima pergunta. Renata Lara. Sim. Oi. Então, eu tenho uma pergunta que inclusive surgiu no nosso debate, né, sobre a questão da comunicação. A gente vê que a comunicação, aqui na Casa Nietzsche, pelo menos, sempre foi um grande nó, assim. Qual é a estratégia de comunicação do Ecobairro, né, para que todo o bairro, né, saiba como é que vocês tornam isso visível? E como é que vocês comunicam questão de reunião, de projeto? Existe alguma estratégia de comunicação? Queria saber como é feito. Eu diria assim que a gente é muito melhor em educação. Em comunicação, a gente está em aprendizado. Não, é um desafio permanente isso, né? Teve um momento que a gente recebeu uma colaboração, a gente foi convidado para os alunos da FGV que estavam fazendo uma jornada da teoria U. E eles vieram com essa pergunta para a gente, né? E a gente saiu no bairro perguntando para diferentes pessoas o que funcionava melhor, que comunicação que chegava mais, o que fazia sentido. E a gente fez uma pequena pesquisa. Então, teve pessoas que responderam que é o presencial. Os jovens há mais tempo responderam que era o presencial, que isso fazia sentido para ela, ou os cartazinhos que a gente coloca em diferentes locais do bairro. E outras pessoas, né, falaram que, às vezes, uma mídia, o Facebook e tudo, mas foi muito interessante que as pessoas do lugar mesmo, elas querem se encontrar. Agora a gente está num cenário diferente, né? A gente está com isso um pouco abalado, mas eu senti nesse momento que a gente foi fazer uma pergunta específica, que é muito forte o encontro, estar junto. A gente, por exemplo, às vezes a gente demora para atualizar site, né? Então, mas às vezes a boca miúda está correndo, né? O WhatsApp está correndo. Acho que hoje o mais forte é o WhatsApp. O mais forte é o WhatsApp. Comunicação. Não sei se vocês têm uma visão diferente. É a pergunta de $1 milhão. Não, né? eu ia complementar que eu acho que dentro de cada uma dessas duas ações a gente teve algumas estratégias de comunicação que colaboraram muito no processo. Quando a gente estava fazendo de arborização de calçadas, no qual a grande questão de trazer esse projeto na perspectiva do MIT era fazer
não é só uma arborização no sentido do plantio, né? Mas como que a gente discute isso com a população local, com o morador, entende, envolve ele no processo, faz ele participar da escolha, das decisões, e faz ele entender toda a cadeia envolvida para a gente chegar lá no dia e fazer o plantio. E aí a gente foi até o local várias vezes, então a gente tem lá a comunidade Dedo Verde, temos a Horta da Saúde, então tem alguns espaços de diálogo, já espaços comunitários, abertos para receber as pessoas, e a gente estar lá pertinho, como a Lara falou, né? No tete a tete é mais gostoso, inclusive. Então, a escolha das espécies, por exemplo, foi feita na base de um café da manhã, partilhando alimentos, num ambiente muito aconchegante e gostoso, leve. Então, o envolvimento das pessoas diretamente nos projetos para eles entenderem aconteceu, assim como ela mostrou a imagem do encontro das iniciativas que também seguiu essa mesma dinâmica do encontro presencial, também com acolhimento, dinâmicas, uma facilitação assim que proporciona o envolvimento das pessoas. Então, e criar vários espaços de diálogo entre as iniciativas para que eles possam trocar experiências. Então, acho que internamente, dentro de cada uma das iniciativas, tiveram diversas maneiras de criar essas pontes, né? Aí já do projeto como um todo, talvez para o território, são coisas mais desafiadoras, mas internamente teve diversas estratégias. Eu diria assim que esse é um desafio permanente. Não existe estado da arte nisso. Se a gente, por exemplo, numa primeira e segunda etapa do PPAC, a gente chegou aqui, né, com algumas estratégias, na terceira etapa a gente chegou aqui. Isso é o necessário, a altura? Não, a gente ainda precisa. A gente, nesse momento, está discutindo a quarta etapa e lançar, por exemplo, a consulta pública. Como que vai lançar, como que vai chegar nas pessoas, como que a gente vai fazer um processo que sinaliza uma abertura ao diálogo, à escuta. É um assunto permanente, eu acho. Em cada passo que a gente dá, isso abre uma grande discussão de como fazer isso, e cada vez que a gente faz, a gente sente que precisa melhorar, como é que a gente aumenta a base de participação. Isso é sempre uma tônica e uma atenção da nossa parte. E agora tem isso, né? Quem é que já está pronto para dialogar? Quem é que já quer vir, né? Então, também a gente tem que entender que tem vários níveis, né, acontecendo, né? Tem aqueles que estão prontos, já estão a caminho, tem aqueles que querem se colocar a caminho e tem as pessoas ainda que não estão. Então, a gente precisa entender a realidade com todas essas dimensões e também um respeito profundo, né? O máximo que a gente puder, para que esse diálogo seja evolutivo, gradual e evolutivo. Muito bem. Respondido, Larinha. Renatinha, 2 Larinhas. Oi, Lara. Que bom estar te ouvindo. Eu conheço você desde 2012 da Rio+20, né? Então, a Isabela também. E o tempo passou e a gente está aqui juntos ainda, sonhando fazer a transição. Eu queria fazer aqui algumas perguntas. Seria o seguinte: o grande desafio nesses processos de movimento é envolver a comunidade no sentido da comunidade ser ativa. Aí você apresentou a metodologia e aí você está falando de Vila Mariana, não é isso? Sim. Da subprefeitura da Vila Mariana. Então, a minha pergunta é: já existe assim essa cultura do protagonismo aí muito forte,
Quer dizer, já existe uma cultura da sociedade participar da vida da comunidade. Como é que vocês estão nisso? A outra coisa é a seguinte: essa ferramenta, essa metodologia que você apresentou, ela está sendo uma iniciativa da sociedade, no qual a prefeitura, os órgãos públicos são convidados a participar, né? E como é que, porque geralmente quando existe uma ideia de que é sempre o poder público que tem que ser o protagonista e não a sociedade. E o que você está me trazendo, não sei, é a sociedade que foi lá e procurou o poder público para levar essa abordagem, e como é que foi que eles interagiram. E aí, essa pergunta que acho que já foi habilidade para isso, porque às vezes a sociedade consegue um recurso, desenvolve todo um processo, mas esse recurso não é permanente, e aí a sociedade não tem como dar continuidade disso, né? E a outra pergunta é assim: qual é o resultado final desse processo? Eu fiz até por escrito assim: já foi feito aquela ideia de que a comunidade levanta um sonho da situação onde ela está agora e do como ela gostaria daqui em 2030, e se existem alguns indicadores em busca desses sonhos serem realizados. Queria que você... E se essa metodologia trabalha nessa perspectiva? Eu acho que eu vou ver se eu lembro todas. Eu vou responder por partes, aí você vai me lembrando a sequência. Bom, acho que a primeira questão é que a gente fez um convite para o poder público. A gente estava lá trabalhando conjuntamente, né? Já estávamos dentro do conselho já há bastante tempo. E até no início, quando vieram as etapas do MIT, tinha 2 caminhos: ou direcionar para Lapa ou para Vila Mariana. E Vila Mariana estava mais pronta para fazer isso, né? Para responder positivamente. E foi isso que aconteceu, né? Vila Mariana estava aberta naquele momento para receber essa proposta. Então, por quê? Porque tiveram entrevista com a servidora, né, para testar todo esse caminho, se realmente o que a gente estava falando, o que a gente fazia, era realmente o que estava acontecendo, né? Então, é um convite ao poder público que respondeu positivamente também. Então, essa sinergia precisa estar acontecendo. Precisa. E quando agora na segunda fase, uma das metas é um aprofundamento dessa relação. A gente já tem um nível de relação que volta e meia ela é abalada porque tem a troca de servidores, mesmo que são servidores comissionados, né? Servidores que estão por um tempo, e isso abala a relação, você tem que voltar um pouco para trás, continuar, né? E é meio que uma dança isso, né? Um ritual que de tempos em tempos nos exige novamente um repactuar, um reacordar, comprovar a idoneidade de crescer a relação de antes e tudo mais. Então, esses 2 elementos têm que estar presentes. A gente convidar porque nos interessa, né? Que a gente avance e, ao mesmo tempo, receber um sinal positivo, né? Um interesse também mínimo que seja do poder público. Então, posso completar, Lara? Sim, por favor. Pessoal, só lembrando que temos mais 3 minutinhos, tá? E temos uma pergunta da Ângela de Pouso ainda. Tá, porque a primeira pergunta que ele fez é que ele perguntou se existe essa cultura de participação da sociedade civil aqui na Vila Mariana, né? Foi a primeira pergunta que tu fez. E teve uma última que tu fez, que foi em relação à sustentabilidade do projeto, que eu acho que a gente pode responder da seguinte forma: quando a gente fez o levantamento aqui na Vila Mariana, a gente identificou várias associações, coletivos, né? O próprio CADES Vila Mariana.
Então, como é que acontece? Todas essas associações foram convidadas a participar dos encontros de sustentabilidade, né? Acho que 2 ou 3 participaram, mais o coletivo da Chácara da Jabuticabeira também participou, e o CADES maciçamente participou também. Então, assim, eu acho que uma resposta de como é que seria a sustentabilidade do projeto é aproximar, né, essas associações, instrumentalizar essas associações com esse conhecimento e aproximar do poder público. Então, independente do projeto MIT ir adiante nesse formato dele ou não, a hora que a gente conseguiu fazer essa metodologia funcionar, a hora que a metodologia funciona, ela anda sozinha. Um exemplo disso foi que dentro dos encontros da sustentabilidade teve interesse muito grande sobre a gestão de resíduos. E organicamente se formou um grupo que está trabalhando com resíduos na Vila Mariana, né? Então as coisas meio que vão acontecendo a partir da metodologia e ela vai se autogerindo e autossustentando. Eu entendo dessa forma, entendeu? Quer dizer, não precisa do MIT para funcionar, o MIT está assim à frente, mas eles vão andando, eles se apoderam desse conhecimento, dessa ferramenta, dessa metodologia, e as coisas vão acontecendo. Completando, Lara. Juntei uma pergunta dele. Não, maravilha. Eu só preciso dizer o seguinte, o MIT, né, uma camada é o MIT ativa e traz essa ferramenta, né? Só que a missão do MIT, em específico, né, vai ficar esse residual, que é essa relação, essa aproximação, essa interação. Criar essa oportunidade, que é o que a Magda falou. Mas o olhar do MIT está sempre um grau acima. Agora, a gente está levando isso para uma outra patamar, que é a gente identificar aquelas ações. Por que a gente vai analisar mais 30 ações? A gente quer encontrar a assertividade, aquelas que realmente vão gerar mudança de cultura. Então, assim, e tudo isso que já trabalhamos nesses 2 anos, estão ativados, está acontecendo. E a gente aqui, dentro da metodologia, está dando um passo além. Gente, estamos... Ângela, você tem a sua pergunta ainda, né? A gente já chegou nossa hora limite, então vocês querem dar mais uns minutinhos para a Ângela fazer a pergunta? Bem. Pode ser? Sim. Então vamos lá, Ângela. Não. Agora sim. É que o fone dela é embaixo. Lara, na verdade, você já respondeu a minha pergunta. Assim, sempre a minha preocupação é com relação a esses recursos, porque eles, de alguma forma, eles viabilizam os projetos. Aqui, a gente trabalha muito com lei de incentivo municipal. Eu só queria complementar a pergunta. Vocês já têm um plano para essa continuidade com relação aos recursos? Você tinha citado na pergunta da Luciana? Eu diria que o plano que a gente tinha foi abalado. O plano que a gente vinha construindo, pesquisando, desde o ano passado, se seria viável ou não, ele foi abalado. E a gente, nesse momento, assim, está um pouco redesenhando isso, reavaliando isso, né? A gente precisa de um aporte mínimo de recursos elementares do projeto, mas a gente também sabe da responsabilidade que é uma vez quando você começa esse processo. Então, tem esses dois, assim, olhar o gato e né, como é que chama isso, esse ditado? Então, assim, tem esses dois, um olho no peixe e outro no gato. Então, assim, a gente sabe da responsabilidade, que é dar continuidade no processo, e ao mesmo tempo, como é que a gente agora, diante da situação que a gente chegou, como é que a gente vai encaminhar. Mas isso é algo que a gente tem que ainda reolhar, né? Redefinir como é que vai fazer isso, por causa que os elementos que a gente tinha inicialmente se alteraram. Eu só queria falar uma coisa. Diga, Ângela. Depois eu falo. Não, já acabou. Foi alguém?
A Elisa. Elisa. Oi, diga, Elisa. Eu queria adicionar também nesse fechamento que a metodologia do MIT, ela traz de uma maneira, né, nos ativa, nos chama a entender aquele grid com os atores, as ações, isso tudo é muito importante, mas eu também entendo que a assertividade das ações que a gente propôs e também está tudo muito relacionado à profundidade que o DNA do Ecobairro já trabalhava, a clareza das escalas de transformação, enfim, que todas essas metodologias e que daí somadas, inclusive a esse impulso que o MIT trouxe, resultam nessa situação, né, no status qual que a gente está agora, mas talvez até nessa segunda fase o FAI incluído ferramentas novas, né, como a sociocracia, como a CMV, deixam clara a necessidade da gente estar com a mochila bem carregada dessas ferramentas e outras para que a gente consiga alcançar os objetivos que a gente pretende. Eu só ia fazer honrar aqui que a gente tem presente a Paula, e ela colocou um pouquinho aí, ela tem vivenciado um pouco toda a jornada do projeto piloto de arborização de calçada, é uma guerreira lá do território, então ela também deu o depoimento dela no chat. Então, se gostaria de falar alguma coisa, Paula? Não. Então, ela deixou registrado aí, vale vocês... que ela é síndica de um dos condomínios. Pessoal, o chat está gravado, o encontro foi gravado. Deixa eu completar uma coisa do envolvimento da Lara. Na verdade, antes do MIT envolver a minha região, a gente encontrava a Lara e todas as meninas aí nos plantios coletivos. Isso fez uma semente. Foi aí que eu conheci a Lara, já tinha uma afinidade circulando, assim, uma sementinha. Depois ficou muito mais fácil visualizar todo mundo nos plantios e a gente continuar a conversa, né? Não foi uma conversa de sopetão, onde vocês bateram no portão aqui, falando oi, né? Então, na verdade, eu recomendo para todo mundo estar em iniciativas nos seus lugares para dar visibilidade, para a comunicação chegar, é preciso uma semente. As pessoas precisam se ver, como a Lara já tinha falado, as pessoas precisam se encontrar em algo porque daí você vai encontrando os afins, você vai encontrando pessoas que pensam como você, daí você não tem que ficar batendo murro em ponta de faca, assim, você já tem um elo, e daí para lá você sobe a escada mais fácil. É isso. Eu acho que essa lembrança da Paula é muito interessante, porque quando a gente tinha que desenhar o quadrilátero do projeto, a gente tinha livre escolha, né? E a gente colocou alguns elementos, tanto do ponto de vista técnico da proposta, né? Projeto piloto de arborização de calçada, então ter uma diversidade, não ter só calçado ruim ou só calçada boa, então tem ao mesmo tempo que alguns elementos foram pensados. A horta, como a Elisa já tinha falado, a horta da saúde, a comunidade, algumas pessoas já faziam parte de plantio. Então, assim, não pode, quando você faz um projeto piloto, não pode ser tudo só difícil, né? Então, para a gente poder testar diferentes camadas. Então, a gente chegou um pouco por aí, né? Então, a gente buscar esses elementos do território, essas conversas em que a gente pode se apoiar e criar essa sinergia, é realmente muito importante, né? Então, quem são esses elementos potenciais do território? Esse olhar deve estar sempre no nosso foco, né? É uma construção, né, gente? Relacionamento no seu território é uma construção de vida, com alegrias e tristezas, e necessita de tempo.
Pessoal, espírito, posso dar 2... já que esse espírito, a gente precisa dessa sementinha, né? Desculpa, é que travou aqui. Não, só isso. Não, é isso aí. Queria só dar 2 avisos. Próxima roda de conversa, vou marcar com Renata Lara. Ela vai falar sobre moedas complementares. Ela está dando um curso maravilhoso que está sendo um maior sucesso. Se você quiser botar aqui no chat o link do curso, Renatinha põe. E a Claudinha, junto com a Mônica e... Você e Mônica, né, Claudinha? E a Zaida, possivelmente, elas vão ancorar 4 rodas de conversa sobre o Conflict Transformation Summit, que está sendo organizado pelo Transition Network. Então, é um summit, summit. Como é que eu traduzo summit, gente? É um encontro de transformação. Pode ser traduzido como uma conferência. Isso. Sim, acho que pode ser traduzido como uma conferência. Está sendo organizado pelo Transition Network e vai acontecer no mundo inteiro. Serão durante 4 semanas, cada semana focando num nível dessa transformação que a gente precisa, essa jornada, né, na transformação de conflitos. Um é enraizando, são os tópicos daquela semana, que vão ser lives, vão ser gravações, envolvendo pessoas do mundo inteiro, grandes nomes estarão fazendo essa rodada, e você pode acessar de acordo com o seu tempo, da sua necessidade, seu gosto, alinhado com o palestrante. Mas a primeira semana vai ser sobre enraizamento, a gente ir profundo na questão. A segunda semana sobre o colapso, sabe? Todo o colapso que está acontecendo na nossa cidade. A terceira semana vai ser sobre nutrir o solo, né? E a quarta semana, semeando o futuro. Então, cada semana vai ter um tópico. E as palestras vão ser todas sobre transformação de conflito, mas focada naquele tópico semanal. E a gente vai estar organizando rodas de conversas mais contextualizada com a nossa realidade local. Tá? Então, a gente vai divulgar essas rodas de conversas, mas eu vou botar aqui o link dessa conferência. Já botaram aqui, a Melzinha colocou, Claudinha. Isso. Então, dá uma olhada, o site explica bastante. As palestras são internacionais, então vão estar em inglês, mas o nosso bate-papo vai ser, claro, em português. Nossa língua. E eu vou compartilhar na nossa lista de distribuição de articuladores da Transição Brasil. Quem não está lá ainda, põe aqui o seu telefone no chat. Eu vou postar esse vídeo no evento do Facebook, tá? E qualquer informação que alguém precise, basta falar comigo. Isabela, eu só coloquei aí no chat que essa semana a gente lançou o guia Fique em Casa Sustentável, baseado aí no DNA, várias inspirações para a gente poder experimentar coisas que a gente já experimenta ou potencializar o que a gente já experimenta e inspirar outros, né? Esse é o chamado, né, para a gente praticar e compartilhar. E deixei aí no chat. E depois você pode sugerir também uma roda de conversa sobre isso, tá bom? Gente, avançamos bastante no tempo, desculpa, gente, mas que realmente foi muito interessante. Né? Alguém precisa falar alguma coisa antes de sair? O coração vai explodir se não falar? Se não, eu vou pedir para todo mundo abrir o microfone e vamos dar um tchau coletivo. Agradecer telefone e câmera. Vocês. Telefone e câmera, Agradecer a presença de todos vocês. Obrigada. Tchau, parabéns, Jacobato. Tchau, Madinha. Tchau para todos. Ótimo. Ai, gente, obrigada.